aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você começar essa mensagem totalmente cristocêntrica e levando você a entender que Jesus não começou a existir em Belém. Não começa a história de Jesus Cristo em Belém. Não começa a história de Jesus no seu nascimento. Ele é eterno. A Bíblia diz que ele era no início. Ele já era. Que todas as coisas convergem para ele, foram criadas por ele, por intermédio dele. João vai dizer que no início era apenas uma palavra, mas agora ele se fez carne e habitou entre nós. Veio para os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o aceitaram tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Você pode dizer: eu sou filho de Deus? Eu queria que você colocasse agora, eu preciso que você fique atento, porque eu não tenho como pedir para que todos abram a Bíblia, eu quero usar muito a Bíblia hoje. E você coloque para mim Colossenses 1:16. Pois por intermédio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Repita comigo: ele é antes de todas as coisas. Ele não começou a sua história em Belém. Há um erro de muitos que começam a ministrar Jesus nascendo no Evangelho de Mateus, e como se ali fosse Jesus acontecer por um fato ou pela graça. É muito mais profundo que isso. Queria que você colocasse Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas você, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha o que o profeta messiânico está apontando. Está dizendo assim, aquele que virá, mas diz que a origem dele estava no passado. Então, alguém que vai vir, mas já era existente. Repita: o meu Jesus é eterno. Que profundo isso. E aí, por ele ser eterno, ele é incriado, coigual a Deus. Porque tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, na Bíblia não existe a palavra trindade, mas não precisa ver a palavra escrito trindade, até por traduções, mas de mudança de traduções.
mas os três são um, mas em momentos diferentes. Em toda a Bíblia Sagrada eles se manifestaram com uma função, com um propósito. E eu quero mostrar para você onde Jesus estava na criação. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Volta, por favor, deixa lá, por favor. Isso. Sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Isso era tipificando o quê? A antiga aliança. Na antiga aliança, em Levítico 16, vai dizer que uma vez por ano era feito um sacrifício anual. Esse sacrifício chamava-se expiação. Expiação significa substituição. Um inocente que morria por um culpado. Então, um animal, ele tinha que ter no máximo de 1 a 4 anos, teria que ser sem defeito, sem praga. E aí olha que vai dizendo, agora pelo sangue de Jesus como de um cordeiro, ele foi levado para a cruz como um cordeiro, fazendo o mesmo sentido da antiga aliança. E é interessante que quando Jesus pega o cálice, na última ceia com seus discípulos, ele diz assim: esse é o cálice do meu sangue, porque ele passa a ser o Cordeiro de Deus, a oferta de Deus para morrer e o seu sangue nos perdoar. Quem? Os pecadores, os que todos nós que nascemos da natureza adâmica. Olha que interessante, quando vamos voltar um pouquinho na história, e vamos, eu já vou ler deixa aí por favor, tá? Então quando vamos voltar lá no capítulo 6 de Gênesis, vai mostrar Deus mandando Noé construir uma arca. No capítulo 5 Deus vai dizer que a iniquidade dos homens havia se multiplicado, quer dizer, a terra toda estava cheia de pecadores, de pecados, e Deus estava irritado com aquilo. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Uma das características da natureza de Deus é que ele não pode se arrepender. Deuteronômio 18 vai dizer o seguinte, que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Mas o arrependimento não no sentido da nossa natureza, da compreensão nossa, de dizer, ai, Deus se arrependeu como eu me arrependo das coisas e você também. Não, porque Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. E nesse momento o homem já não era mais a imagem e semelhança de Deus. Ele já estava encrostado no monturo do pecado. Mas quando Noé vai construir a arca, e depois que a arca fica pronta, e aí entra, porque Deus observou que havia um homem justo, não porque era um homem sem pecado, mas um homem com natureza adâmica, mas ao mesmo tempo aquele que no meio de uma multidão de pecadores decidiu não fazer igual. A decisão é nossa, sempre. Ele decidiu ser diferente daquela multidão de gente que desagradava a Deus. E Deus olha e fala assim: por causa desse homem eu vou preservar o que eu criei. Vai colocar ele dentro da arca, vai colocar a sua família, as suas esposas, os seus filhos. E durante 40 dias vem o dilúvio, e a arca vai repousar num monte que hoje fica na Turquia, chamado Ararat, que tem 5.670 metros de altitude. E quando a arca repousa sobre o monte Ararat, Deus, antes que eles saiam, observa uma coisa interessante, e nós precisamos entender isso para compreender o restante da mensagem, que Deus faz o quê? Uma aliança com o homem. Mas Deus não faz uma aliança com o homem, Ele faz uma aliança consigo mesmo. Ele vai dizer através de um sinal que Noé vê, que é o arco-íris, que de vez em quando nós vemos. Esse era o sinal de que Deus não poderia, ou que Deus fez um voto a si mesmo dizendo: nunca mais farei terminar, ou vou fazer com que haja extinção da minha criação dos seres humanos. Agora, por que disso? Porque Deus vai observar o seguinte: mesmo aquele tanto de gente ter morrido, quando Noé e a família de Noé entram na arca, todos continuam com a mesma natureza.
nada muda. E Deus entendeu que quando ele saísse da arca, se não houvesse ele fazendo uma aliança com ele mesmo, logo após a saída iria acontecer tudo de novo. E foi o que aconteceu. Jesus já existia. Quando Noé sai da arca, os seus filhos, primeira coisa que Noé vai fazer é construir uma vinha, vai tomar um pouquinho mais de vinho, vai ficar meio doidão na tenda, e o seu filho já vai espanar, e aí o Cã, que era Cã sem Jafé, os filhos de Noé. Então você começa a observar que Cã, ele perde porque expõe o pai, e a descendência vai para Sem. Aí nós vamos ver que Abraão era semita, e toda a origem judaica vem dos semitas. Hoje não se fala mais do que os semitas ou antissemitas. Antissemitas são aqueles que odeiam a nação de Israel, são aqueles que são contra Israel, que odeiam o povo judeu sem sentido algum, por nada. E agora eu queria ler o versículo 20 e nós vamos linkar tudo. Conhecido antes da criação do mundo. Repita comigo, ele já existia na eternidade antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo. Irmão, hoje eu tenho que pregar teologia. Eu quero falar de Cristo, eu quero que você entenda quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um pó mágico. Ele é Senhor, Ele é Rei. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Quantos podem ao menos levantar a mão direita e dizer glória a Deus por isso? Porque ele foi revelado, mas ele já existia. Diga para o seu irmão, ele era o verbo, já existente, a palavra, mas na sua plenitude, ele se manifestou em carne. O apóstolo Paulo também vai ter uma compreensão profunda, e eu coloco para mim em Gálatas 4:4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, quer dizer, quando chegou o tempo dele sair da eternidade, daquele que foi criado antes da fundação do mundo, chegou o tempo dele se manifestar. Chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então chegou a plenitude do tempo. Sempre chega a hora, tem o momento da manifestação do tempo. Nós passamos 12 dias aqui reunidos, declarando que 2026 será a plenitude do tempo, de algo novo vindo, que está chegando para mim, para você. Mas não virá por intermédio do universo, ou do horóscopo, ou de qualquer outra coisa. Virá através daquele que se manifestou em carne, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que tudo criou e tudo foi feito por meio dele e para ele. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então nós vamos entender que quando o povo entra na arca, a Noé, a sua esposa, seus filhos e esposas, quando eles entram na arca e descem da arca, aquela multidão de gente morreu, mas os filhos carregavam a mesma natureza. Eis aí a necessidade, nós de igreja, de nascer de novo. Porque todos nós que estamos aqui temos a mesma natureza. E a nossa natureza é problemática. A nossa natureza humana é voltada para o pecado, para o erro, para a discórdia, para a confusão. Nós estamos sempre envolvidos ou direcionados às coisas que Deus não se agradam. E se nós tentarmos aperfeiçoar essa natureza humana, não vamos conseguir nada, porque só é possível viver em Cristo, ou viver a plenitude da sua manifestação sobre a igreja, quando eu vou nascer de novo. Esse nascimento, um novo nascimento, a regeneração, ela não é feita através de você voltar à barriga da sua mãe, como o eunuco disse a Filipe. Por acaso então eu voltarei à barriga da minha mãe? Ele fala, não, basta que haja um rio.
quando nós mergulhamos naquele tanque, quando nós ressurgimos de um mergulho tão rápido, tchum, lá dentro fica a nossa velha natureza e nascemos de novo. E a nossa conexão espiritual já não é mais com o velho homem, mas sim com o novo homem, nascido da água e do Espírito. Quem adora a Deus com a mão levantada não é o homem adâmico. O homem adâmico não quer fazer isso. O homem adâmico não quer vir à igreja. O homem adâmico não quer deixar o pecado. O homem adâmico, ele gosta de viver nos dois mundos muito tempo. Mas o novo homem, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele se alegra no Deus da sua salvação. Ele ergue as mãos e diz: obrigado, Jesus, porque tu me tirou da lama. Não tem a ver com dinheiro, com fama, com sucesso. Tem a ver com o que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ele tirou você do inferno, Ele tirou você da condenação eterna, Ele tirou você do lago de enxofre, Ele tirou você do lugar da dor, Ele tirou você da tristeza, do lugar do sofrimento eterno, mas te colocou numa posição como príncipe e princesa para reinar com Ele. E em breve, o que representa essa mesa será face a face. Aleluia. Oh, glória a Deus. O verbo se fez carne. Coloca para mim em Filipenses 2, versículo 6 ao 8. Filipenses 2, do 6 ao 8. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Presta atenção nisso. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que eu não consigo entender quando eu leio esse versículo, voltando no versículo 6, por favor, o que eu não consigo entender é como pessoas hoje conseguem ser soberbas, altivas, dentro da igreja, pelo tempo de carteira, pelo tempo que tem dentro de uma igreja, que não significa absolutamente nada. Como pessoas não conseguem se esvaziar como Ele se esvaziou. Ora, se eu vivo nele, eu preciso ter as atitudes que Ele tem. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso hoje, antes de tomar o meu cálice e comer o meu pão, eu preciso me esvaziar e dizer: Senhor, eu sou menor, eu sou servo, assumindo a forma de servo. Mas quantos servos altivos, quantos servos soberbos que acham que são os melhores do mundo. Servo é servo. Servo nasceu para servir. Eu nunca mais esqueço, tem coisas que vêm à minha memória enquanto eu estou pregando. No dia que eu fui consagrado pastor, e eu sempre tinha um hábito de levar água para o meu pastor, que não era numa garrafinha dessa, que não existia na época, senão com certeza ele teria, porque eu daria para ele. Mas ele pegou, e eu pegava e colocava um copo bonito. A bispa pediu uma irmã para fazer uns negócios que ficavam na ponta assim, tipo umas pedrinhas que tinha um paninho que cobria. E aí, logo no primeiro culto, depois da minha consagração, eu fui colocar água. Ele disse assim: não faça isso. Eu tomei mó carão na frente da igreja. Quem tem que fazer isso é um obreiro. Aí eu olhei para ele e falei: não me tira o direito de ser servo. Eu posso ser pastor, mas você é o bispo. Eu nunca vou ser você. E eu preciso te servir. E aí ele me proibiu. Eu fiquei muito triste, porque ninguém queria fazer e eu queria servi-lo. Não era pelo fato de ter que ser um obreiro ou um diácono. Eu queria servi-lo. Há quanto tempo você... Qual foi a última vez que você serviu o seu pastor? Ou que você chegou na igreja e o cumprimentou?
não considerou que a sua igualdade com Deus, porque os dois eram um, mas ele entendia que o Pai era o Pai e ele era o Filho, e nessa compreensão de quem ele era, ele se tornou servo para nos servir, para servir pessoas. Porque quando vamos olhar, se o ministério de Jesus ou a vida de Jesus foi para salvar o homem, por que ele curou e libertou tantas pessoas? Esse não era o foco. Nós falamos muito dos milagres que Jesus fez, isso é interessante, isso vai acontecer na nossa vida, mas não é o foco principal do seu ministério. Jesus veio primeiro para cumprir a lei, e assim que cumprisse a lei, ele não veio revogar, ele não veio dizer que a lei não serve, pelo contrário, ele cumpriu a lei. E quem cumpria a lei tinha um direito de quê? De vida eterna, porque esse era o propósito. E quando ele cumpre a lei, ele diz: agora aquele que está em mim é capaz de dizer não para o pecado, não para o erro. Acabou o tempo da igreja ficar nessa coisa de dizer: ah, mas a minha natureza é pecaminosa. Você precisa não confunda quem é pessoa de quem ela é para Deus. Cuidado, porque muitas das vezes não interpretamos. Eu posso ser o seu amigo, mas você precisa entender que eu também sou o seu bispo. E amizade e episcopado, eles não andam juntos, muitas vezes. E muitas das vezes as resistências que as pessoas criam, não vocês, as pessoas criam, elas estão criando com o próprio Deus, porque Jesus veio assumir a forma de servo. E eu lembro quando nós chegamos aqui no primeiro templo, que era uma lona, era pequeno o espaço da lona, e ficava lotado, muito calor, muita coisa. E eu lembro uma irmã que veio no altar, uma senhora, eu lembro dela, mas eu não sei se ela morreu, aconteceu, já era uma senhora de bastante idade. Ela falou assim: bispo, chorando, por favor. Ela congregava conosco lá na sobreloja, e ela falou assim: não muda, por favor. E eu não entendi muito bem o que ela estava dizendo. Eu falei: por quê? Não, porque todas as pessoas, quando mudam de templo, mudam de personalidade. Eu falei: querida, eu nasci para servir. Eu servo aqui na catedral, pode ser uma igreja com 10 mil pessoas, que nada vai me roubar o direito de servir, porque eu nunca serei como ele. Nós somos apenas a sua sombra, a sua imagem, buscando a salvação eterna, assumindo a forma de servo. Vá lá no versículo 7, por favor. Esvaziou a si mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa se esvaziar. Você precisa deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, deixar suas opiniões, conceitos de lado. Você precisa deixar de governar a sua vida. Você precisa deixar de tomar as suas próprias decisões. Você tem que deixar Ele ser Rei e Senhor, porque antes da fundação Ele já era. Aleluia. Não estamos falando de alguém qualquer, estamos falando do nosso Jesus, Senhor e Salvador. A Ele toda a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia. Então, o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, aquele que quando Deus vai criar o homem, bispa, há uma palavra dizendo: façamos. Ele está participando da sua criação. Ele foi um daquele que disse: assim seja o Guilherme, assim seja o Luan, assim seja cada um de nós, assim. E nós fomos formados por Ele, para Ele vivemos. Por isso o Paulo vai escrever a Filipenses dizendo o seguinte: olha, escutem, tudo é por Ele, por meio dEle, porque vocês foram criados por Ele para servir a Ele. Tudo volta e converge para Ele, tudo termina na cruz do Calvário. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero que você coloque para mim
em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós estamos conhecendo a Jesus. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco. O Emanuel está aqui nessa noite. Então repita comigo: na encarnação de Cristo, o Verbo se fez carne, se esvaziou de si mesmo, se tornou servo, e Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Agora é interessante, nós temos muitas dúvidas, eu quero ser muito sucinto nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu quero que você compreenda, porque eu quero falar um pouco da natureza de Cristo, né? Eu quero falar da união hipostática, dele sendo Deus e sendo humano, dele sendo transcendente e sendo natural. Então eu queria que você colocasse, para mim, nós vamos falar da sua natureza, duas naturezas em uma só pessoa. Que coisa linda. Então vamos olhar para a sua divindade divina. Coloca Mateus 28, 18. Então Jesus, se aproximando-se deles, lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava onde? Na terra. Ele estava falando como homem e dizendo que a autoridade foi dada nos céus e na terra. A sua divindade sendo manifesta por suas palavras, dizendo que ele governava o céu, mesmo com uma natureza humana, e também a terra. Glória a Deus por isso, que ele tem o controle dos céus e da terra. Quando nós entendemos isso, podemos observar que o nosso Jesus Cristo é capaz de agir no céu e agir na terra, em meu e em seu favor, trazendo algo novo vindo, que estamos esperando ansiosamente. Diga glória a Deus. Então nós podemos observar que na sua natureza divina, ele é onipotente, toda autoridade lhe foi dada. Coloca para mim João 16:30. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, nem sequer precisas que te faça perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Está falando de quê? Que Jesus sabia de tudo. E os discípulos estão dizendo: agora podemos perceber que sabes de todas as coisas, nem sequer precisas que te faça alguma pergunta, por isso cremos que vieste de Deus. Está falando da onisciência. Está falando da onisciência de Deus. Está falando que Ele é o Senhor da ciência. Ele sabe de tudo que acontece. Diga glória a Deus. Ele sabe do que você está passando. O que é a oração? Por que é necessário nós orarmos, já que Ele é onisciente? Por que precisamos falar com Ele, sabendo que Ele já sabe o que estamos passando? Não é Ele que precisa da oração, somos nós que precisamos nos aproximar dEle. A oração significa comunhão. A oração significa comunhão, estar junto. E muitas das vezes Ele sabe do que estamos passando, e quantas vezes Deus nos deu vitória sem sequer conseguirmos abrir a boca, porque Ele é onisciente. Ele sabe do que você está vivendo, Ele sabe do que você está passando, mas de vez em quando Ele quer ouvir tua voz dizendo: Pai, porque Ele fez isso com Deus. Quando Ele estava no Getsemane, Deus já sabia que tudo o que estava acontecendo, porque haviam entregado como cordeiro. Essa era a sua missão, já havia chegado à plenitude do tempo. Jesus já se reencarnou e ao mesmo tempo ele se esvaziou, virou servo, e estava tudo acontecendo. Mas quando ele chega no Getsemane, ele sente a dor de tudo que ele iria passar. Ele diz: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está orando como divindade, porque ele sabia do que ia passar. A sua onisciência era tão forte que a oração dele não era uma imaginação que muitas das vezes nós colocamos na nossa cabeça. Quantas vezes você fica imaginando, fica sofrendo, sem sequer aquilo nunca acontecer. Ele está falando de algo real que ele passou. Ele é onisciente, mas ele teve que falar com Deus, se possível, e Deus não respondeu. Você imagina o Pai do céu ouvindo, entregando o seu Filho para que a gente viva do jeito que a gente vive? Por amor a mim e a você, para a gente escolher e ser altivo e dizer se eu quero Ele ou não quero Ele. Deveria dizer, será que Ele me quer? Com todos os meus erros e pecados, será que Ele me aceita? Nós mudamos, a igreja com o tempo, ela foi invertendo os valores, e nós fazemos culto para nós e não para Ele. Fazemos o culto de entretenimento para as pessoas e não para Ele mais. Não sentamos aqui, adoramos o nome dEle, mas precisa ter um monte de coisas, um monte de façanhas para fazer que a pessoa venha à igreja, onde deveríamos de pensar, será que Ele me quer sentado nesse banco? E muitas das vezes nós não nos perguntamos, será que Deus já me rejeitou? Será que talvez essa maneira altiva de dizer eu te quero quando eu quero, será que Ele aceita isso? Ele é onisciente, Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Repita comigo, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipotente. São as naturezas divinas de Jesus Cristo. Agora, Marcos 2, de 5 ao 7. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí eu te pergunto, o que tem a ver um paralítico com o pecado? O pecado atrofia. Muitas pessoas hoje têm problemas físicos, mentais, porque brincaram com Ele. Quando Jesus olha para aquele homem que vai andar, mas primeiro fala para ele: os teus pecados te colocaram aí, os teus erros te colocaram do jeito que você está vivendo, mas eu digo para você, eu perdoo os seus pecados. Aí eu te pergunto, o que é mais importante para a igreja hoje, ter pecado perdoados ou receber a casa própria? O mundo de entretenimento gospel está em alta, tem muita coisa bacaninha. Tem pessoas, às vezes, que são descaradas, situações que aparecem na mídia, e mesmo assim tem pessoas que estão aqui e seguem essas pessoas. Isso fala muito sobre você e não sobre eles. Nós muitas das vezes batemos palmas para os falsos profetas dessa geração, que estão enganando a igreja, que estão enganando os remanescentes que ainda existem. Eu louvo a Deus porque hoje você está aqui por causa da palavra. Não tem outro entretenimento aqui na igreja a não ser a palavra. Louvado seja Deus, porque a igreja que eu sou pastor ama esse livro, que transforma a nossa vida. Se um dia eu fizer culto e não tiver palavra, você vai sair daqui vazio. Você, meu Deus, hoje não teve palavra. E nós precisamos entender que a natureza divina de Jesus Cristo
o torna onipotente, onisciente, eterno e perdoa os pecados. Versículo 6, por favor. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no seu íntimo, como são os mestres da lei, pessoas que acham que conhecem a Bíblia e são super fantásticos, só se for do balão mágico, porque esses homens falam assim: está blasfemando, quem pode perdoar pecados senão somente a Deus? Mas ele era o próprio Deus. Eu quero sair daqui hoje com os meus pecados perdoados. Eu quero sair daqui hoje com uma vida que Deus se agrade. Eu quero sair daqui hoje com a decisão de vir para dentro de verdade, de entregar a minha vida de verdade, de que você entregue a sua vida de verdade. Não que Jesus seja um amigo de domingo e terça-feira, mas que Ele seja o teu amigo, o teu Senhor, todos os dias da sua vida. Que Ele te limpe, que Ele te purifique, que Ele faça de você uma mulher melhor, um homem melhor, que Ele trabalhe o teu interior, que Ele coloque dentro de você uma chama chamada fogo do avivamento, que Ele coloque dentro de você a coragem de ser um grande homem e mulher de Deus nessa terra. Hoje é o convite de Deus, para que lado nós vamos pular de verdade? Ou pulamos para dentro ou vamos para fora, mas não podemos ficar em cima do muro. Aleluia. Agora vamos olhar a sua natureza humana. Coloca para mim Mateus 4:2. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, Jesus teve fome. Então, na natureza humana, Jesus teve o quê? Fome. Como eu e você. Ele sentiu fome. João 11:35. Jesus chorou. Jesus tinha emoções, sentimentos como qualquer um de nós. Ele chorou porque Lázaro havia o quê? Morrido. E já tinha 4 dias. Jesus chora porque tinha Lázaro como amigo. João 4:6. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então ele também cansava. Ele se cansava. E olha que as viagens missionárias de Jesus não é como as nossas, que temos carro. Eram caminhadas longas. E Jesus chega a um poço. E o poço, ele senta porque ele estava cansado. Repita comigo: na natureza humana, Jesus sentiu fome. Jesus sentiu emoções, ele chorou. E Jesus também se cansou. Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo disse isso, expirou. Jesus disse o quê? Em alta voz. Ele estava sofrendo. Como um homem, também sofreu e morreu. Repita comigo: Jesus tinha 2 naturezas. A junção dessas naturezas chama-se união hipostática. Na natureza divina, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é eterno e ele perdoa pecados. Na sua natureza humana, ele sentiu fome, ele teve emoções e chorou.
Ele se cansou fisicamente, ele sofreu emocionalmente e morreu. Ele era 100% Deus, com uma natureza humana. Cuidado quando você ouve música. 90% dos cantores não conhecem Bíblia. Ouça o que eu estou te falando, não conhecem. E aí, uma vez um cantor que canta muita música assim de Jesus, sobre morte, ele falou assim, num show dele, falou assim: Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Na hora que eu ouvi aquilo, eu no sofá tomei um susto. Eu falei: como ser 100% homem se ele não tinha natureza adâmica? Ele foi 100% Deus numa natureza humana, porque ele não tinha pecado. Mas o que isso tem a ver, bispo? É discussão teológica? Não! Porque quando digo que ele é humano, ele não poderia morrer para me salvar. Quando digo que ele é 100% humano, ele é como mim, como você e como eu. Não! Ele foi o Cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. Ele era 100% Deus dentro de uma natureza humana, que sentia fome, que sofria, que chorava, mas sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. E essa natureza humana que Jesus tinha, agora eu quero começar a pregar, que Jesus tinha a natureza humana e não 100% homem, 100% Deus com uma natureza humana. Agora Ele produz em nós uma natureza humana em uma natureza divina. 100% humana é também uma natureza divina. É o inverso, porque Ele se fez, Ele se tornou a maldição para me livrar da maldição. Ele morreu para me livrar da morte eterna. Ele fez tudo por Ele e para Ele, e dentro desse plano eu e você e a igreja está incluída. Diga aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: você já deve ter ouvido. Alguém já deve ter dito para você: você precisa ser mais espiritual. Quem já ouviu isso? Alguma vez? Você precisa ser mais espiritual. O que é ser mais espiritual? Nós precisamos ter um entendimento. Não é você ficar 50 horas orando, não é você ficar rodando, não é você ficar marchando. Não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso tem a ver com o aprendizado que eu tenho de quem eu sou em Cristo. Quando eu sei quem Ele é e o que eu me torno nele, eu me torno Ele. E aí as minhas ignorâncias vão ficando menores, a minha maneira de criação vão se diluindo, os valores pelo qual Deus não se agrada vão se esvaindo, e nós vamos nos tornando uma pessoa diferente, não pelo fato de mudarmos ou melhorarmos a nossa natureza, mas porque temos uma nova natureza, e essa nova natureza, ela precisa das coisas espirituais, dos valores espirituais. Eu preciso louvar a Deus. Vamos lá, repita comigo coisas que você fala que Deus não precisa. Diga para você mesmo: Deus não precisa de mim para fazer nada. Ele era, Ele é e sempre será. Beleza? Mas mesmo assim, Ele me escolheu, mesmo não precisando de mim. Ele não precisa da minha adoração. Ele busca os adoradores. Ele não precisa de cântico, porque a adoração não tem a ver com louvor. A adoração tem a ver com estilo de vida. O louvor é uma parte, é igual à regeneração. Não é só o batismo nas águas. É o batismo nas águas, é a santificação, que é a separação do mundo, separação de amizades, separação de amigos. É uma escolha.
que nós até então tínhamos amigos que ligavam, dizia: e aí, vamos lá no forró, não sei o que, vamos embora, pô, tá mulherada lá, pá, vamos embora, pá, bora, pá, vamos tomar um biricutico, não sei o que, pede um coração, pum, pede um chouriço, vamos comer um ovo rosa e vai, tá tudo bem. Aí você entra para a igreja, aí começa, se batiza, começa uma nova vida, você tem que tirar da tua lista de amigos e informar a eles: olha, eu não vou mais, porque agora eu nasci de novo em Cristo. Eles vão rir de você, eles vão dizer: tu é bobo, vão mandar foto da mulherada que eles pegaram e tudo, mas você tomou uma decisão. Isso é se tornar espiritual. É quando você abandona as práticas antigas para viver novas práticas. É um ano de coisas novas que está vindo, mas é um ano de uma vida nova também. É uma vida de escolhas por Ele, porque é por Ele, por essa mesa onde Ele está sentado ali, que nós estamos aqui. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Então vamos aprender mais um pouquinho, ainda tem um pouquinho de tempo. Eu quero falar sobre os ofícios de Cristo, que muitas pessoas talvez não saibam. Coloca para mim João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo, quem disse? Jesus não, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Repita comigo: um dos ofícios de Cristo é ser o profeta, que Ele revela Deus aos homens. Quando Ele se revela a você, Ele está revelando você a Deus. Quando Ele se revela, Ele está trazendo Deus para você, Ele está revelando Deus para a igreja. Quando Ele vem e nos cura, quando Ele vem e nos salva, Ele está mostrando e revelando o poder de Deus sobre a nossa vida. Quando Ele nos toca, quando Ele nos amadurece, quando Ele nos torna reino sacerdote, Ele revela a divindade de Deus para mim, para você. Oh, Jesus, profeta, preste atenção, eram os sinais milagrosos que Jesus tinha realizado, mas eles não vão entender que Ele era um curandeiro, mas sim um profeta vindo da parte de Deus, porque só podia curar o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. E quando o Jesus curava, eles sabiam: é o profeta de Deus, revelando Deus ao povo. Diga glória. Ele é a palavra viva. Hebreus 4, 14, 16. Aleluia. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pega na mão do seu irmão e repita esse versículo. Leia com ele. Deixa o versículo que eu pedi. Isso. Pega na mão dele e leia isso para ele. Irmão, se apegue com toda a firmeza ao que você confessa. Não abra mão nos dias maus. Não abra mão quando chegar a escassez. Não abra mão de confessar. Confesse Ele na dor. Confesse Ele na alegria. Confesse Ele, ainda que as pessoas digam: cadê o Deus dele? Se Deus estivesse com ele, ele não estava. Com fé, continue confessando. Continue confessando com firmeza. Se apegue, porque Ele é o sumo sacerdote que adentrou aos céus. Diga aleluia.
Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Jesus, quando se torna um sumo sacerdote, bispa, ele só não entra e se oferece como sacrifício com o seu sangue sobre o propiciatório. Não, a arca sumiu. E tem um propósito, porque Jesus não poderia aspergir o seu sangue sobre a arca. O seu sangue tinha que ser aspergido sobre os homens. E quando ele chega, ele pega o véu que abriu o sumo sacerdote uma vez por ano para entrar, e ele pega um estilete e rasga, abre e diz: agora vocês, o meu sangue não é mais sobre o propiciatório, mas sobre o meu povo. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado e nos dá livre acesso para adentrarmos no lugar santíssimo. Já viu aquele momento que você está orando um culto como esse, que a gente está recebendo a palavra, e de repente teu coração se enche de alegria, simplesmente porque estamos falando dele, estamos falando do nosso mestre, do nosso Senhor. Não estamos falando hoje de um milagre, não estamos falando do maior milagre, foi encontrar Jesus na nossa vida. Se não fosse Ele, não estaríamos como estamos hoje. Se não fosse Ele, não seríamos o que somos hoje, porque tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Deus te exaltou nessa terra para que o nome dEle fosse glorificado. Nunca esqueça disso. Aonde Ele te colocar, o nome dEle tem que ser confessado. Todos têm que saber, ainda que não sejam cristãos, que a tua empresa, o sócio é Jesus Cristo. Todos têm que saber na sua vizinhança que você é um pastor, que você é um bispo, que você é um servo do Altíssimo. Aleluia. Ele é o sacerdote. Por intermédio entre Deus e os homens, Ele ofereceu a si mesmo como sumo sacerdote, como sacrifício. E agora, por último, Apocalipse 19:16. No seu manto e na sua coxa está escrito estes nomes: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que está escrito que Ele é o que? Rei dos reis. Está falando dos homens. Ele é o rei de todos os homens e senhor de todos os senhores. Ninguém é maior do que Ele. Se Ele quiser, Ele faz cair um reinado. Se Ele quiser, Ele tira você da sua posição. Não brinque com Ele. Mas se Ele quiser, Ele te coloca no lugar mais elevado, porque Ele é rei dos reis, Ele é senhor dos senhores. Diga glória a Deus. Então repita comigo: nos ofícios de Cristo, Ele é profeta, porque Ele revela Deus ao homem. Ele é sacerdote, porque Ele é intermediário entre Deus e os homens. Ele é rei, porque governa sobre todas as coisas, e o seu reino é eterno. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga obrigado, Jesus, por ter me escolhido, mesmo sem precisar de mim. Obrigado por ter me achado quando ninguém me viu. Obrigado por ter acreditado em mim quando ninguém acreditou. Obrigado, Jesus, por me aceitar na sua santa igreja. Obrigado, Jesus, por fazer parte de um povo que se chama pelo seu nome. Nós, com humildade, te agradecemos.